Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Receba a minha saudação calorosa do fundo do meu coração a todos os queridos e amados irmãos inscritos do canal Bíblia em Foco. Hoje estamos adentrando no ano de 2022, primeiro dia desse ano, do mês corrente de janeiro, e nós queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida e por poder estarmos contatando com vocês em um novo ano. Minha gratidão a Deus do fundo do meu coração. Queridos e amados irmãos, muitas pessoas começaram ovacionando nosso trabalho, ovacionando nosso canal. Alguns bajuladores correndo, lançando palavras de elogios, palavras bonitas e tudo, mas a gente já sabia disso. Os irmãos podem assistir os primeiros vídeos do canal onde eu falei sobre isso. Quando você prega a palavra de Deus como ela é, e você vive a doutrina verdadeira como ela é, sempre você vai impactar pessoas, você vai chocar pessoas, você vai mexer com as pessoas de uma forma extraordinária, e é o que tem acontecido. Muitas pessoas têm se levantado contra o canal Bíblia em Foco, contra as mensagens do canal, porque eu já disse para vocês de antemão, outrora, que muitos não teriam estrutura para ouvir a verdade da palavra de Deus, porque a sã doutrina da palavra de Deus é algo sobrenatural. Se a pessoa não tem o Espírito de Deus, não consegue entender, leva para outros campos, como que a pessoa está afrontando a igreja, afrontando os irmãos, falando mal de A, falando mal de B, trata a gente como um fofoqueiro, um canal de fofoqueiro. Na verdade não entendem, mas querem colecionar seus corruptos de estimação, suas instituições, e não defendem o verdadeiro evangelho. Bom, então muitos comentários têm surgido no rodapé dos vídeos que a gente tem que deixar ou bloquear. Alguns eu bloqueio, outros eu deixo, enfim, e assim segue. Mas eu não vou conseguir, com um canal com 600 e poucos vídeos, quase 700, bloquear todos os comentários ou coisa assim. Então, é normal que vai ficar os comentários que agrada e desagrada a gente, enfim, e a obra de Deus vai continuando. Queridos e amados irmãos, gostaria de falar hoje de 4 coisas que acontecem dentro da IPDA. Quero falar mais uma vez sobre a IPDA e vou continuar falando sobre tudo que acontece fora das páginas seletivas da Sagrada Escritura, dentro de qualquer denominação. Porque não temos um trabalho edificado, e se nós conseguirmos edificar o trabalho que nós temos em mente, é um trabalho que tem que nascer já livre dessas coisas que a estragam com o verdadeiro evangelho, que estragam com a identidade do verdadeiro cristão e com a reputação de uma boa igreja que se diz cristã, que está pregando a palavra de Deus. E eu quero falar com vocês de 4 coisas que acontecem dentro da IPDA, que são coisas que só quem congregou lá sabe, só quem conhece o evangelho sabe, e são coisas que não são conversas, narrativas ou falácias, ou alguém que está entristecido com a igreja ou que quer levantar falso testemunho de uma denominação, não, de forma alguma. São coisas verídicas que acontecem, que se tornaram jargões e que se tornou até uma realidade durante décadas, anos, das pessoas acreditarem nisso. Bom, meus irmãos, se ficar algum vento soprando os microfones aqui da captação do nosso áudio no nosso aparelho celular, está ventando bastante no estado do Rio Grande do Sul, uma seca enorme, tempo passando já por necessidade de chuva, precisando de chuva, que não temos ainda uma carência grande de água, mas estamos vivendo uma sequidão sim, no âmbito de chuvas. Mas glória a Deus por tudo, pela chuva, pela seca, por tudo, porque Deus é dono de tudo e sabe o que está fazendo. Cabe a nós somente glorificar o seu santo e bendito nome. Bom, meus irmãos, os últimos 2 vídeos que eu gravei sobre os cantores gospel apoderados e sobre a idolatria permeando e imperando dentro do sistema religioso dessas igrejas, chamou a atenção de muitas pessoas. Meus irmãos, como um cristão verdadeiro pode se levantar contra um vídeo que condena a idolatria? Como ela é na íntegra, não somente dentro da católica, mas dentro de todo o sistema religioso daqueles que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos. Não pode de forma alguma ficar contra um vídeo que é pregado com sabedoria, na íntegra, sobre a idolatria. Mas enfim, tem pessoas que se dizem cristãos até o momento do que ele pensa e o que ele acha, mas quando parte para a totalidade da sã doutrina, daí eles trincam. Então, meus irmãos, independentemente de alguém gostar ou deixar de gostar, os vídeos do canal estão aí para serem divulgados, apreciados pelos verdadeiros cristãos, e não precisamos de defensores ou de apoiadores. Lhe amo, você está certo ou errado, porque essa pessoa que diz que você está certo hoje, amanhã pode estar contra você. O que nós precisamos é estar dentro da palavra.
A única coisa que nós não podemos fazer é contrariar o Espírito Santo, contrariar Jesus Cristo, contrariar a sã doutrina e a palavra. Porque daí nós vamos arrumar para a nossa cabeça. Agora, fazer conluio, trocar mensagem por cara de ovações ou de bajuladores das redes sociais, de forma alguma, meus irmãos. Hoje eu quero falar de 4 coisas que vai chamar a atenção e muitos crentes da IPDA vão ficar revoltados comigo. Mas isso aqui não serve somente para IPDA, essas 4 coisas. Tem coisas aqui, tem algum item desses 4 que eu vou falar, desses 4 itens, que cabe em qualquer igreja que está por aí se dizendo cristã e evangélica. Então tenha muito cuidado com isso, porque isso aqui e é muito conteúdo, eu não tenho tempo de gravar, e nem físico, nem estúdio, nada. Eu precisava ter um estúdio melhor para gravar de noite, por onde eu estou mais tranquilo, menos calor. Mas enfim, nós vamos indo conforme o Espírito de Deus vai nos dando graça. Então minha gratidão a Deus pela sua vida, minha gratidão a Deus por nós adentrarmos junto com vocês, inscritos no canal mais um ano. Minha gratidão a Deus por estarmos aqui vivos, com saúde, guardados e livrados do presente momento, presente século. Tá certo? Quero agradecer a Deus por todos vocês que contribuem financeiramente no meu projeto, no nosso canal, e vocês que também oram em favor do meu ministério, porque sabemos que os motins dos levantes são grandes, mas o poder de Deus é maior. Então, 4 coisas que acontecem na IPDA. Primeiro item, se ouviu falar durante décadas e décadas que existe essa igreja, já vai para 6 décadas que vai fechar, mas a gente ouve há anos falar o seguinte: o próprio líder mundial dessa igreja dizia: a Santa Igreja, Deus é amor. Meus irmãos, não existe Santa Igreja, porque isso aí se ouvia muito no catolicismo, a Santa Igreja, onde tem o Papa como o santo líder, o santo homem, o profeta infalível. Não, de forma alguma. Então, o líder da Igreja Deus é Amor dizia muito: a Santa Igreja Deus é Amor. Não estamos contra o líder, nem contra a instituição, estamos contra o que se fala dentro das instituições. A Santa Igreja Deus é Amor, nas transmissões radiais para o mundo, enfim, se falava isso. E aí tinha uma ideia dentro da igreja que era a única igreja santa, que só não existia mais nenhuma outra igreja santa a não ser a Igreja Deus é Amor. A única igreja santificada. Inclusive gravaram os discos, hinos, que eles chamavam de hino, mas na verdade era uma música idólatra à instituição. Os Filhos da Libertação gravaram Igreja Santificada e tantas outras coisas que quem conhece ministério sabe que eu estou falando. Eu não venho aqui contar a história, né? Eu sou uma pessoa que vivi dentro do Evangelho e vivo até hoje dentro do Evangelho. Eu não saí do Evangelho. E alguém pode me achar e querer me taxar aí como alguém que está contra o Evangelho. Pense o que você quiser, me chame do que você quiser. Pode me chamar do que você quiser, destemplado, desigrejado, alguém que está contra o que você quiser. Eu não sou e não concordo com nenhum dos sistemas. Mas vocês digam o que quiserem. Aqueles que querem me jogar de canto porque eu estou pregando a verdade. Mas assim, então era a única igreja santa, a única que salvava. Era dito pela própria liderança: nas outras igrejas vocês não vão ter a salvação. Vocês têm que sair dessas igrejas que vocês estão mundanas e vir para a Igreja Deus é Amor, que é a única igreja que salva, a única igreja santa, a única igreja que faz o diferencial. Era isso que se ouvia, isso que se falava. Então, 4 coisas que se ouviu falar, que se tornou realidade dentro da IPDA. Primeiro, que era a única igreja santificada. E se ela é a única igreja santificada, as outras nenhuma é santa. Então, e se ela é a única igreja santa, as demais não possuíam santidade. As demais estavam fora desse contexto de santidade e de santificação. Isso entra no campo, isso é um problema muito sério, porque isso entra no campo de seita e de formar novos adeptos, entra no campo de sectarismo, onde a igreja deixa de ser igreja para se tornar uma santa, uma seita, porque é a única santa, porque se ela é a única igreja santa, as demais não são. Então ela detém o monopólio da salvação, ela detém tudo que é de bom que pode existir. Então isso aqui, primeiro nós provamos aqui para vocês que é uma falácia. A Igreja Deus é Amor nunca foi a única igreja santa, porque senão ela nasceu em 61, as demais igrejas não seriam e não possuiriam nada de santidade. E o Evangelho de Cristo dependeria simplesmente da Deus é Amor. Então os apóstolos também não pertenceram à santidade nada, porque a Igreja Deus é Amor era a única que detinha a santidade. Isso é uma falácia. Primeiro ponto, provamos para vocês que é o primeiro item, a única igreja santa. Não existe outra igreja santa igual a Deus é Amor. Segundo lugar, a única igreja que prega e vive a sã doutrina. Era isso dito de noite. Por que sã doutrina? Quando a Bíblia fala em sã doutrina, é algo que é são, é porque não é podre.
Então ela detinha a igreja, a doutrina limpa, a doutrina sã, a doutrina, a única igreja que possuía e pregava a sã doutrina, que as demais não tinham doutrina santa, não pregavam a santa doutrina, porque na mente do líder e de muitas pessoas, sã doutrina era forçar o povo a seguir rituais de homens, imposições de homens. Não estou falando de usos e costumes que deve ser guardado. A doutrina do corpo deve ser zelada, mas estou dizendo regras humanas, imposições humanas, coisas que não estão na Bíblia, tais como uma calça jeans, tais como essas coisas corriqueiras, não andar de moto, não andar de cavalo, não andar de carro, de bicicleta, as mulheres, essas coisas impostas por homem, pactos com a igreja, pactos de santidade com a igreja, se fosse sair do evangelho da igreja, que Deus podia recolher a sua vida, recolher a sua alma, enfim, era feito muitas coisas que para eles eram a santidade, carimbar carteirinhas, presenças de culto, presenças de ceia, números de dias que jejuava, tudo isso, esses carimbos, isso para eles era imbuído como sã doutrina, como se a doutrina de Cristo fosse isso aí. Então eles se gabavam e professavam que eles eram os únicos que detinham a sã doutrina, porque eles não concordavam com televisão, nem com divórcio e nem com política. Então eles achavam que esses 3 itens aí somente, claro que isso aí tudo é uma realidade bíblica, achavam que isso aí tudo salvaria o cristianismo. Mas na verdade não é só isso, o cristianismo não depende só disso. E as outras coisas? Aí os cultos teologicamente de prosperidade, teologia de prosperidade, tantas corrupções, campanhas correntes, vendas de indulgências, negociações dos templos, isso não era pecado. Então eles nunca conseguiram deter, nunca detiveram a sã doutrina. Nunca foram eles que detinham a sã doutrina, porque desde o começo tem essas aberrações, coisas estranhas dentro da própria igreja. Então nós estamos aqui falando da igreja, Deus é amor, ou do líder. Estamos falando do que o líder professava e do que a igreja professava. E tinha orgulho disso. A única santa, a única igreja santificada, nenhuma outra mais tinha os princípios da santificação, porque então a igreja de Deus é amor, ela detinha o monopólio da santificação e da sã doutrina. As demais não poderiam ter, porque ela foi a escolhida, a única igreja que professava a sã doutrina e a única igreja santa onde alguém podia exercer a santificação. Então isso é um problema sério. E isso aqui virou provérbio, isso aqui virou conhecido dos membros da igreja, isso aqui os membros da igreja defendem até hoje como os únicos que detêm esses itens que eu estou falando. Se você entrar numa igreja de Deus e Amor hoje, eles ainda vão brigar com você, eles ainda vão discutir com você, tudo errado, tudo cheio de ódio, de briga, de perseguição, de palavras de efeito, de maldição, mas eles vão continuar dizendo que são isso aqui, e que o líder deles tinha razão e que eles têm razão, que eles detêm a santificação, que é a única igreja santa, que eles detêm a sã doutrina, que é a única igreja que prega a doutrina. Mentira! Faz muito tempo que não prega a doutrina e no começo tinha muitos desvios doutrinários para ser corrigido. Em terceiro lugar, era a única igreja dos milagres, conhecida mundialmente por causa dos próprios líderes que idolatravam, porque a idolatria é pecado, porque eles mesmos divulgavam o nome da própria instituição e do líder, como o maior profeta de curas divinas do mundo, da atualidade, da face da terra, como a igreja dos milagres. A única igreja dos milagres, a igreja de Deus é Amor, a igreja dos milagres. Então isso era divulgado nas programações de rádio. E eu vou falar para vocês sobre as corrupções que tinha nas programações de rádio, uma hora que me der tempo, que eu conseguir, dos testemunhos. A maioria dos testemunhos que você escuta e você se choca, a grande maioria dos testemunhos são montados, um pedaço de um testemunho velho, com um pedaço de um testemunho novo, formulo, edito, faz um testemunho e fico jogando testemunhos, os mesmos testemunhos montados a vida toda, para chamar gente, para chamar povo. Olha, meus irmãos, afirmo para vocês que a grande maioria dos milagres que eles propagavam como milagres eram coisas forjadas e coisas que nunca existiram. Eu já falei aqui que Jesus levanta alguém numa cadeira de roda, que ele faz milagre, a pessoa solta uma muleta, Deus faz o que quer, mas não faz em números exacerbados e nem todo dia, toda hora, como alguém quer. Quantas das pessoas que tiveram as suas cadeiras de roda tiradas debaixo de si e depois levantaram e ovacionaram no momento e propagaram como milagre, aquelas pessoas voltaram para casa nas suas cadeiras de roda, porque era o momento para impressionar. Quem é que não se impressiona com a máfia das igrejas atuais que mente, que forjam milagres, forjam sinais, forjam tudo, corrompendo e mentindo?
Quem é que não vai se chocar com um monte de cadeira de roda, aparelho ortopédico, muleta, saltada para cima, num culto? A pessoa se emociona e a igreja vai ganhando um nome que nunca teve, galgando e impressionando as pessoas. Na meio daquilo ali teve uns milagres verdadeiros, mas a grande maioria nunca foi verdade. Então a pessoa estava preocupada com o número de milagres. Discutir e concorrer até pelo número de milagres. A única igreja dos milagres. Não, milagre Deus não faz. Não existe única igreja de milagre. Porque o milagre não está pautado só uma igreja. Deus não vai fazer milagre só na Deus é Amor. Deus faz milagre em qualquer reunião de uma igreja, de uma congregação que se une para falar do amor de Deus e pregar a palavra de Deus e viver em santidade. Vocês entenderam, meus irmãos? Perdão. Então, em qualquer igreja Deus faz milagre. Se essa igreja for verdadeira, Deus faz milagre. E uma que milagre, existe hoje até os milagres forjados. E existe até milagres, como eu já expliquei em vídeos anteriores, de instituições que nem pertencem ao Evangelho. Por exemplo, lá no meio dos enganos da casa do João de Deus, lá em Abadiânia, existia milagres que eram feitos pelo Espiritismo. E existia coisas mentirosas também. Então, na própria Igreja Católica, pela fé deles aos santos, eles recebem milagre. Então, em primeiro lugar, que a Igreja do Amor não era a única igreja que detinha os milagres verdadeiros. E segundo, que milagre não salva. Você já leu na sua Bíblia que milagre salva? Você já leu na sua Bíblia que milagre salva? Milagre não salva ninguém. A palavra milagre no original não tem nem explicação, porque milagre não se explica. E eles tentaram explicar muitas vezes o que é um milagre. Milagre é milagre e acabou. Você entende? Mas milagre não salva. Vocês estão entendendo? E se a Igreja de Deus e Amor é a única que detinha a Igreja dos Milagres, o que aconteceu com os milagres feitos anteriormente a Deus e Amor? Vocês entendem? Então, a Deus e Amor não é a igreja dos milagres. Os milagres Deus faz em qualquer lugar onde se reúne o povo para buscar o seu nome e pregar a sua palavra. Em primeiro lugar, não é a única santa, porque como é que fica os apóstolos e os discípulos da igreja primitiva? Como é que fica? Não é a única igreja que tem a sã doutrina, porque a sã doutrina nem é muito o que se falava. Deus e Amor falava muito em princípios de homem, mas tem que conhecer melhor as doutrinas fundamentais e as doutrinas do corpo que imbui os usos e costumes. Vocês estão entendendo? Então não é nenhuma coisa e nem outra. Não é a única santa, não é a única que detém a sã doutrina, porque a doutrina até hoje da IPDA em muitos lugares está podre, não é sã mais. Então não é uma igreja que detinha ou que detém a sã doutrina, a única. E também não é a única santificada. Eu não estou falando de Deus e Amor porque eu tenho alguma coisa contra Deus e Amor. Estou falando porque a gente não pode conceber essas ideias e aceitar isso como natural. Em terceiro lugar, não é a igreja dos milagres, porque milagre Deus faz aonde o povo se reúne em torno do nome dele. Vocês entendem? E mais uma consequência disso que se fala, milagre não salva, meus irmãos. Se a Igreja de Deus e Amor fosse a única igreja dos milagres, meu Deus do céu, então nós estaríamos perdidos, porque os demais cristãos estariam todos abandonados. Então entenda uma coisa, milagre não salva. Não adianta dar esses carteiraços aí, colocar esses nomes, esses títulos, esses jargões e se achar a única melhor. Porque quando uma pessoa, uma igreja, uma instituição começa a fazer isso, essa pessoa que lidera começa a se exaltar sobre todos os demais. E essa instituição passa a ser uma instituição sectária, idólatra e, ao mesmo tempo, algo que usurpa a doutrina das demais pessoas, que é usurpar como se alguém não tivesse o direito de viver ou de guardar a sã doutrina. Então, a gente observa aqui 3 falácias, eu quero falar de 4, mas aqui vocês percebem o quanto é perigoso isso. Isso se dizia e se narrava durante décadas. E muitos acreditaram, e outros acreditam até hoje, e outros vão morrer acreditando nisso, que a Deus e Amor é a única igreja santa, que ela é a única igreja que detém a sã doutrina, que prega e detém, e que é a única igreja dos milagres. E eu vou dizer para vocês, eu até não sou muito de negócio de milagre, porque milagre é o seguinte, milagre tem que ser verdadeiro. O que existe de maior engano hoje no Brasil são igrejas mentindo em nome de milagre. Igrejas que estão mentindo, revelando falsamente, profetizando falsamente, operando sinais duvidosos e mentirosos, outras aliadas ao próprio diabo, fazendo milagres falsos para enganar a multidão no meio de um lugar onde não tem santificação. É uma confusão muito grande que, se você não acompanhar vídeo por vídeo, instrução por instrução, você de uma forma ou de outra vai ser enganado por uma dessas denominações. Porque hoje nós vivemos um império do engano. Quem não estiver 100% pautado na palavra, meus irmãos queridos, vocês vão se perder. Vão se perder, porque a vida da gente hoje, a salvação está por um fio, porque nós vivemos em meio a lobos enganadores, mentirosos, falsos profetas. Estou contra a igreja? Claro que não.
olhe bem na minha face e olhe para a minha história se eu sou contra a igreja. Agora, eu não posso concordar com igrejas corruptas. Não posso. E se alguém disser assim para mim, mas ninguém presta para você, não. Não é que ninguém presta. Os que estão sendo expostos via jornais televisivos, é porque não presta mesmo, irmão. Então não é que alguém não presta para mim ou que eu só critico. Eu não critico, eu estou expondo e pregando o que está aí estampado. Vocês estão entendendo? Então é diferente, não adianta você revoltar contra mim, porque o número maior de pessoas estão perdido. Ou porque, e se as instituições existir 100 no Brasil e 90 se perder, as 90 vai ser exposta aqui no canal Bíblia em Foco. Se tiver 10 só que estão guardando a seriedade, não vai ser exposta. Mas enquanto tiver crente escandalizando e igreja dando falso testemunho escandalizando, vai ser exposta. Porque eu jamais vou concordar com esse tipo de coisas. Jamais. E eu tenho certeza que estou no caminho certo. Eu sinto a confirmação de Deus. Porque se você está dentro de uma igreja que começa a ir, você não pode falar nada. Os líderes te cortam, os líderes te oprimem, os líderes fecham a tua boca, eles te calam, eles tolhem o teu direito de expressão, de falar, de pregar. Você não pode pregar uma mensagem poderosa dentro de uma igreja como essa. Enfim, você está completamente amordaçado. Então aqui nós temos a liberdade de falar. Mas em quarto lugar, a Igreja de Deus e Amor é a igreja revelada. Você já ouviu isso? A própria dupla, Pedro, Paulo e Gabriel, gravou um hino Igreja Revelada. Meus irmãos, como que a Igreja Deus e Amor é a única igreja revelada? Como que ela é a igreja revelada? Porque a partir do momento que eu digo que a Igreja de Amor é a igreja revelada, as demais não foram. Porque se ela é a igreja revelada, Deus trouxe do oculto às claras e tornou ela uma igreja revelada pelo próprio Deus. Se ela é revelada pelo próprio Deus, ela não pode passar por um fracasso como está fracassando. Vocês entendem? Até por ser revelada, ela teria que manter os padrões. Então, por que não existe igreja revelada? Porque Deus não revelou o mormonismo através do anjo Moron para o Siddhartha Gautama, o budismo. Deus não revelou o mormonismo através das pedras de ouro lá para o líder da igreja dos mormons. Deus não revelou através do anjo Moron nada. Vocês estão entendendo? Não existe igreja revelada e todo canalha que apareceu enganando recebeu uma revelação. Está aí próprias fundações de novas igrejas aí no Brasil, como a ISA, foi revelada. Como revelada? Que história é essa de igreja revelada? No começo era uma fusão de Davi Miranda com ISA, com IPDA, revelações, sonhos, idas ao inferno, ao céu e tudo. Igreja revelada. Por que a Deus e Amor não é uma igreja revelada? Porque Deus não revela igreja nenhuma. Deus levanta uma pessoa para fundar um trabalho. Vocês estão entendendo? Não precisa mentir para o povo com igreja revelada. Não precisa. Deus não precisa revelar nada para alguém levantar uma igreja, estabelecer uma igreja. Por que ela não é igreja revelada? Porque se ela é a igreja revelada, então o que será da igreja de Cristo? Se a Igreja de Deus e Amor é a única igreja revelada, o que será das outras igrejas? Não, a Deus e Amor não é uma igreja revelada, é uma igreja que Deus levantou. Vocês entenderam, meus irmãos? Há um diferencial muito grande, porque a igreja revelada é aquela que se manifestou, não é nem revelada, porque não houve revelação no Calvário. Houve manifestação de Cristo na morte salvífica do seu sacrifício lá na cruz do Calvário, onde ele implantou a sua igreja, ele fundou e edificou a sua igreja. Não foi uma revelação, foi uma edificação. Ele edificou a igreja dele e ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Então a Deus e Amor devia se esforçar para não falar besteira, seguir a igreja, os padrões do cristianismo fundado no Calvário, para ser uma denominação que se une às demais denominações que estão vindo desde o Calvário, que fazem parte da igreja, que eu não digo revelada porque não é revelada, mas da igreja edificada por Cristo no Calvário. Que ele edificou a igreja, estabeleceu as bases sólidas e dali para cá nós seguimos a igreja de Cristo. Não é Deus e Amor, não é uma placa que se levanta, não é uma instituição que se levanta que vai deter os direitos de igreja santa, única santa, a única que detém a sã doutrina, a única igreja dos milagres e a única igreja revelada. Nenhuma coisa nem outra, porque todas essas coisas, se é que fosse para elas existirem, seriam imbuídas e colocadas na igreja de Cristo fundada no Calvário. Vocês estão entendendo? A única igreja que detém a doutrina é a igreja de Cristo fundada, edificada no Calvário. A única igreja, a única santa é a igreja de Cristo fundada no Calvário. A única igreja dos milagres apostólicos é a igreja de Cristo fundada no Calvário.
E olha que os apóstolos nem deram muita fusão a milagres. Os milagres acompanhavam os apóstolos, mas o ponto fundamental do ministério apostólico era a pregação da palavra. Vocês já leram lá em Atos que eles acharam por bem levantar 7 diáconos para que eles se envolvessem com as coisas terrenas, para que os apóstolos se dedicassem no ministério da palavra e na sã doutrina. E Cristo, quando pregava seus sermões, suas mensagens, ele mais pregava do que operava sinais e milagres. Nunca Jesus parou uma pregação para operar um milagre. Não. Jesus andando e pregando, os milagres se manifestavam. E Jesus atendia a todos que vinham ouvir a sua mensagem, o seu sermão. Então ele orava pelas pessoas e os milagres acompanhavam. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão. Não é você tem que fazer milagre. Os milagres seguem o ministério da palavra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, para com esses jargões. Por que vocês são enganados e não conseguem entender o que eu prego? Porque vocês têm que pedir discernimento espiritual para Deus, para entender o que nós queremos colocar na mente de vocês. Não existe única igreja santa. Por isso que faz vocês brigar com as demais denominações. Sempre houve briga, mesmo há 30, 40 anos atrás, quando ainda as denominações guardavam a doutrina da palavra, algumas denominações, existia uma grande intriga antes. Por quê? Porque a própria liderança dizia que era a única igreja santa na terra, a única que fazia diferença, as demais iam tudo para o inferno. Então isso é um problema muito sério. Em segundo lugar, que era a única que detinha e pregava a sã doutrina, enquanto outras igrejas pregavam a sã doutrina. Algumas pregavam e algumas poucas até hoje pregam. Então não era a única que tinha e guardava a sã doutrina. E não era a única dos milagres, porque os milagres, enquanto Jesus não arrebatar a igreja, os sinais seguirão os que creem. Vocês estão entendendo? Mas tudo sinais que eu já preguei em vídeos anteriores aqui, que se manifestam depois da palavra. Não é os sinais em primeiro lugar, é a palavra. João Batista pregava e a obra acontecia. Filipe pregava e a obra acontecia. Ninguém pode parar de pregar e expulsar demônio. Ninguém pode deixar de pregar para expulsar demônio ou deixar de pregar para fazer milagre. Porque Filipe primeiro pregava, depois expulsava os demônios, porque os demônios se manifestavam pela palavra. As curas, os coxos andavam pela palavra. Então, meus irmãos, entenda uma coisa. Em primeiro lugar está a pregação da palavra. Por que as igrejas estão se corrompendo e caindo? Porque umas querem dar estudos que não são estudos espirituais e teologia falsa, acadêmica, barata e pobre, e os outros querem pregar só extremismo, ficar orando e jejuando, e não pautam as suas bases no ministério da palavra. E aí a igreja começa a fracassar e cair. Então eu comecei o vídeo para ser um vídeo bem rápido, já estou em 27 minutos. Pelo amor de Deus, esses vídeos de reflexão, não quero que eles fiquem longos, porque eu quero que fiquem longos os vídeos de mensagem. Quem não gosta de vídeo longo, pica mula. Nós não temos na era do TikTok. O evangelho não é TikTok para pessoas impacientes que não têm paciência para sentar e ouvir a palavra de Deus. Mas é que eu trabalho muito. Trabalha, pode trabalhar, todo mundo trabalha, mas sempre tem um tempo para sentar e ouvir a palavra de Deus. E se você não quer sentar e ouvir, é um direito seu. Mas o nosso canal aqui, Bíblia em Foco, não é canal de TikTok nem de vídeos. Os vídeos, já disse aqui, quem manda no tamanho dos vídeos é o Espírito Santo. A hora que ele mandar eu parar, eu paro. Então, meus irmãos, não é a única igreja santa, não é a única que detém essa doutrina, não é a única dos milagres, igreja dos milagres, porque toda igreja que é de Cristo faz milagres, e também não é a igreja revelada, esse papo de igreja revelada, que joga as outras igrejas lá no esgoto, lá, joga lá no lixo, porque se a igreja tem toda essa característica, as outras são o quê? Então esses papos aí que esses pregadores copiando da Igreja do Amor, abriram muitas igrejas, tá esse problema sério a nível de Brasil aí estendida. Hoje você vê pregadores corruptos que os mesmos traços da liderança da IPDA, tais como a Igreja Isa lá em Belo Horizonte, que tá os cultos cheios. Quanto mais engano, mais mentira, mais milagre forjado, mais enganação, mais montagem, mais... Você olha no YouTube cheia. Como pode líderes corruptos manter a igreja cheia? Você não se pergunta? Então, faça meu favor, meus irmãos, tá certo? Ficou aí então 4 coisas que se ouvia, que se tornou realidade dentro de Deus e Amor, que vocês precisam saber, tá? Fique em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.